falou, quase que já dá pra gente ir embora. Porque realmente, quando a gente para pensar no que a gente canta, assim, é muito profundo tudo aquilo que a gente coloca ali diante de Deus, né? Mas vamos lá, vou tentar ainda colocar mais uma coisa aqui, mais um desafio hoje. A mensagem de hoje, pessoalmente, para mim foi uma coisa que me ajudou a enxergar o Evangelho de uma forma um pouco diferente. Me ajudou a entender mais o Evangelho. Então eu espero que a mensagem de hoje possa ajudar vocês também a entender um pouco mais do Evangelho, a entender um pouco mais quem é esse Deus que a gente tanto fala e o que é o Evangelho de fato, o que pode nos ajudar como igreja também. A mensagem de hoje se chama Perdidos de Jeitos Diferentes, remetendo à parábola conhecida popularmente como Filho Pródigo, mas que a gente está trazendo a série sobre o Deus pródigo, sobre um Deus que é esbanjador, sobre um Deus que esbanja amor. Não está falando sobre dinheiro, nem nada disso, está falando sobre um Deus que nos ama muito, esse Deus que é pródigo. Então, a parábola vocês ouviram semana passada, o Matias leu a parábola, trouxe um pouquinho de cada, deu uma resumida assim, mas a gente percebe ali o filho mais novo pedindo herança para o pai. Isso já era um desrespeito. O pai dá a herança para o filho mais novo então sai, gasta tudo. Chega uma hora que ele já não tem mais o que fazer, ele está trabalhando, dando comida para os porcos lá, e ele então cai a ficha na cabeça dele, no coração dele, e ele percebe, poxa, eu aqui estou nesse lugar, fazendo o que eu estou fazendo, enquanto que lá em casa meu pai me dava tudo. Meu pai me dava amor, me dava carinho, me dava sustento, eu tinha tudo lá em casa. E se eu voltar? Então o filho mais novo se arrepende, volta para casa. Quando ele volta para casa, é interessante perceber de que o pai, quando vê ele de longe, o pai já sai correndo. E a gente precisa imaginar, a nossa cultura hoje é um pouco diferente. A gente precisa imaginar que a cultura mais patriarcal da época, o pai era uma referência de muita autoridade. Então, o pai correr é quase hoje como, sei lá, o presidente sair correndo para cumprimentar alguém. A gente não vê o presidente, a gente não vê figuras de autoridade correndo, porque isso é quase que descaracteriza a autoridade. E o pai não está nem aí para isso. O pai só está a fim de abraçar o filho de novo. E diferente da nossa época também, naquela época eles tinham, os homens usavam túnicas, assim, era uma roupa comprida. Então provavelmente na hora de correr o pai teve que pegar, levantar um pouco a túnica e sair correndo. Então para a gente ver quanta humilhação. O pai abriu mão de muita coisa ali, pelo abraço do filho, por estar acolhendo o filho. E aí o filho volta, o pai diz, não, vamos botar o anel, vamos botar uma roupa e vamos comemorar, vamos fazer um banquete. E lá diz que a carne era uma carne muito nobre, era uma carne que era específica para momentos de festa, assim. Então o pai vai lá e esbanja, ele comemora, ele quer mostrar que ele está alegre, que ele está contente com a volta do filho. Isso pode ser que esteja muito claro na nossa cabeça de que o filho mais novo saiu, se perdeu e voltou. Só que uma coisa muito interessante de a gente perceber também é de que essa parábola fala do irmão mais velho também. E essa parábola quer nos mostrar de que o irmão mais velho também estava perdido. Por isso que o nome da parte de hoje é Perdidos de Jeitos Diferentes. O filho mais novo se perdeu de um jeito, mas o filho mais velho, eu vou trazer aqui para vocês, também se perdeu. Apesar de estar ali fisicamente perto do pai, espiritualmente ele estava muito distante do pai. E esse é o caso muitas vezes de muitos de nós, a gente tem um pouco disso também.
mas eu vou explicando e a gente vai conseguindo entender um pouco mais. Queria começar com um trecho de um livro que eu li esses tempos, que eu achei interessante, acho que vai nos ajudar a entender um pouco também. O livro se chama Maravilhosa Graça, é do Philip Yancey. Ele diz assim então: uma prostituta veio falar comigo em terríveis dificuldades. Perguntei se nunca havia pensado em ir a uma igreja. E ela exclamou: igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão me fazer sentir ainda pior. O que me feriu nessa história é que mulheres como essa procuravam Jesus, não fugiam dele, mas hoje não se sentem bem-vindos entre os seus discípulos. O que aconteceu? O que aconteceu? Se na época de Jesus as pessoas reclamavam de Jesus porque ele sentava, comia junto com os pecadores. E agora, esse relato é mais um de vários, de uma pessoa, uma prostituta, onde uma pessoa da igreja foi conversar com ela e disse: olha, escuta aqui, tu nunca pensou em talvez procurar a igreja para te ajudar? E essa prostituta então diz: tu é louco? Igreja? Eu já estou ruim, eles só vão me fazer sentir pior. Será que pessoas assim são bem-vindas no nosso meio? Será que pessoas assim são bem-vindas nos nossos relacionamentos? Será que assim como Jesus a gente estaria disposto a caminhar com pessoas assim? Hoje a gente vê, na época de Jesus, o cristianismo era talvez um pouco diferente do que popularmente a gente tem hoje. Na época de Jesus, quando começou a se construir um pouco, se consolidar um pouco mais o cristianismo, até o pessoal de Roma dizia que os cristãos eram ateus. Por que eles diziam isso? Porque quando se perguntava sobre aonde vocês se reúnem, onde é o templo de vocês? O que vocês fazem de sacrifício para o Deus de vocês? Quem é o sacerdote de vocês? E a resposta para todas essas perguntas era Jesus. Jesus é o nosso templo, Jesus é o nosso sacrifício e Jesus é o nosso sacerdote. E os romanos não conseguiam entender isso e chamavam os cristãos de ateus. Mas hoje o cristianismo ele é quase que equivalente à moralidade, a uma lista de regras, a um clube onde a gente pertence e tem que fazer tudo certinho. São várias pessoas perfeitas que se reúnem no mesmo lugar. E aí pessoas assim não se sentem acolhidas, não se sentem bem-vindas, se sentem muitas vezes julgadas e como ela disse, poxa, eu vou num lugar desse para me sentir pior. Como é que está o nosso coração também com relação a isso? Como é que está? Porque a comunidade reflete cada indivíduo, cada coração. Como é que a gente está lidando, como é que a gente lida com situações assim? Não estou dizendo só de prostituta, mas pode ser alguém próximo que tu sabe que fez alguma coisa errada, que tu conhece a vida, essa pessoa realmente está afastada de Deus. Será que tu tem sido um intermediário para levar a Deus para essa pessoa? Ou será que tu tem sido mais um religioso? Religioso eu quero dizer no sentido, por exemplo, dos religiosos da época de Jesus, dos fariseus, mestres da lei, onde as pessoas não se sentiam acolhidas. O religioso ele se sentia superior às outras pessoas, porque ele fazia tudo que Deus mandava, tudo que Deus pedia. E essas pessoas se sentem inferiores, então. Como é que está o teu coração em relação a isso? Então a gente vai ver hoje, já falei do irmão mais novo, acho que é quase automático a gente colocar ele na situação de perdido, mas é muito difícil de a gente entender a situação do irmão mais velho como perdido também. Então eu vou aos poucos lendo, a gente vai conversando e explicando também. Vou pegar o final da parábola, a partir do versículo 25. Diz assim então o irmão mais novo voltou para casa, o pai está fazendo uma festa, e aí diz, enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo.
servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Ou seja, o pai estava comemorando a volta do filho mais novo e o filho mais velho, ao invés de ter ficado contente, feliz, se irou, ficou indignado, ficou com raiva. Poxa, como assim? Será que meu pai está louco? O que está acontecendo? Será que ele já não está mais batendo muito bem na cabeça? Como é que ele faz uma coisa dessas? E aqui não diz só que ele ficou triste, aqui diz que ele ficou com raiva, ele se irou de verdade. Então imaginem alguém bravo, estava indignado. Como isso? Ele não estava feliz com a volta do irmão dele. Ele não estava de jeito nenhum feliz. O Matias até explicou semana passada de que essa volta do irmão mais novo custou parte da herança do irmão mais velho também. Porque quando o irmão mais novo pediu a herança, o pai deu a herança dele e deu. Agora, quando o pai coloca ele de volta para a família, então ele de novo tem direito a uma parte da herança. E o irmão mais velho se indigna. Como assim? Como pode isso? Mas o que o pai está querendo nos mostrar é que a vida do irmão mais novo é muito, muito, muito mais importante do que o dinheiro, do que a herança, do que qualquer outra coisa ali. O que o pai mais queria era o bem do filho mais novo. Isso era o que ele queria. Ele não queria mais saber de herança nem nada disso. O pai abriu mão de muita coisa ali. E o filho mais velho se indigna sendo que nem é dele, é do pai ainda. Então o filho mais velho está com muita raiva. E muitas vezes a gente tem um irmão mais velho aqui no nosso coração também. Não sei vocês, mas eu lembro quando eu era pequeno, assistia os desenhos e coisas na TV. Aí tinha geralmente, a pessoa tinha que fazer uma decisão, daí vinha um anjinho aqui de um lado e o diabinho aqui do outro, no ombro da pessoa. Aí o diabinho começava a falar uma coisa, o anjinho começava a falar uma coisa. Às vezes a gente tem não um anjinho e um diabinho, mas a gente tem no nosso coração um irmão mais velho e um irmão mais novo. E às vezes nosso coração de irmão mais velho, nosso lado de irmão mais velho, nosso lado mais religioso, legalista, fariseu, ele também grita assim. Às vezes, quando a vida não corresponde ao que a gente espera, ao que a gente acha, a gente fica com raiva também, a gente se indigna também. Poxa Deus, mas como assim? Como é que tu permite uma coisa dessas? Como é que fecha essa conta, Deus? Porque eu ajudei muitos anos na igreja, participei dos cultos, contribuí, fui líder de ministério, e agora tu me vem com uma coisa dessas. E a gente fica com raiva não só da situação, não só da outra pessoa, mas o nosso lado de irmão mais velho se indigna com Deus também. É igual eu estava falando esses dias da história da Marta e da Maria, que Jesus chega na casa da Marta e da Maria, a Maria senta com Jesus e a Marta começa a fazer coisa. E aí a Marta fica indignada que a Maria não está ajudando. E aí a Marta vem e fala para Jesus: ô Jesus, tu não está vendo? Ou seja, nosso coração de irmão mais velho, quando vê alguma situação nesse sentido, de que as coisas não estão correspondendo àquilo que a gente esperava, a gente logo fica frustrado e se indigna com Deus. Não só com a situação, não só com as pessoas envolvidas, mas a gente já vai para Deus. Deus, poxa, como assim? Como é que tu faz uma coisa dessas? Parece que a gente está numa posição acima de Deus. A gente está querendo ditar para Deus o que Ele precisa fazer ou deixar de fazer. E isso foi o que aconteceu lá com Adão e Eva, lá no começo. Adão e Eva comeram do fruto e Deus veio para eles e perguntou: escuta, o que aconteceu aí? E aí começa o apontar de Deus. Adão diz: não, foi a Eva. A Eva diz: não, foi a serpente que tu criou. Ou seja, elas estão apontando o dedo para Deus, eles estão apontando o dedo para Deus. Então, quando alguma situação não acontece do jeito que a gente espera, se a gente tem aquele lado, o irmão mais velho no nosso coração, a
gente quer ensinar para Deus. E algumas situações, eu quero trazer algumas situações para a gente pensar, porque não são situações aleatórias, mas podem ser coisas que aconteceram com a gente, ou situações que um dia podem acontecer, ou situações que aconteceram com pessoas que a gente conhece. Aqui eu tenho duas situações. Pense em alguém que serviu fielmente a igreja por mais de 20 anos. Sempre esteve presente, contribuiu, liderou grupos, mas quando a sua filha se afastou da fé e começou a viver de forma contrária aos seus valores, ela entrou em crise. Ela disse para Deus: depois de tudo que eu fiz, por que isso está acontecendo comigo, Deus? Não era apenas tristeza, era raiva. Raiva de Deus, por Ele não ter recompensado a fidelidade. Um outro caso pode acontecer. Um gerente de vendas que se orgulhava da sua ética no trabalho. Ele não mentia, não trapaceava e sempre tratava a equipe com justiça. Mas um colega, desonesto e bajulador, foi promovido no lugar dele. Ele não ficou apenas desapontado, ele ficou consumido por raiva e ressentimento. Ele não entendia como alguém que fez tudo certo podia acabar sendo esquecido. E ele disse: de que adianta ser honesto se os espertos é que vencem? Então, se a gente tem o nosso lado de irmão mais velho, a gente vai pensar: poxa Deus, eu fiz tudo certo até agora, por que essas coisas dão errado na minha vida? Mas não é assim que funciona. Deus, ele não é um meio para conseguir alguma coisa. Eu vou obedecer tudo certinho para Deus, ver que eu sou uma pessoa muito legal, e aí Ele vai me premiar com bênçãos, com dinheiro, com trabalho, com uma família, tudo muito bonito. Pessoas que já estão há mais tempo na caminhada com Jesus sabem que cristãos não são imunes a dificuldades. Cristãos passam por dificuldades, às vezes sentem mais do que outras pessoas também, e às vezes no meio da dificuldade é que a gente é questionado. E no meio da dificuldade é que se levanta o irmão mais velho na gente. E a gente percebe: poxa, talvez eu estava fazendo isso esse tempo todo para tentar agradar a Deus, para conseguir alguma coisa de Deus, quando na verdade Deus deveria ser o final de tudo. Não um meio para eu conseguir alguma coisa, mas o meu relacionamento com Deus é que deveria ser o final de tudo. Muitas vezes a gente pode até estar no mesmo lugar, a gente pode estar orando, a gente pode estar servindo, mas no fundo do nosso coração, ainda o que nos motiva é que Deus me recompense por aquilo que eu estou fazendo. Se eu vim no culto domingo, eu espero que a minha semana seja um pouco melhor. Se eu participo de algum grupo, eu espero que Deus vá me recompensando, que a minha família vá sendo um pouco melhor. E assim a gente vai traçando os nossos planos e quase que colocando para Deus assinar embaixo, assim: Deus, assina embaixo aí que eu já tenho tudo os meus planos para a minha vida. Mas nunca é do jeito que a gente espera. Nunca é do jeito que a gente espera. Tem uma outra história legal também que nos ajuda a entender isso. É uma história que vai falar sobre Jesus, mas eu já vou dizer que não é uma história da Bíblia, mas é uma história de alguém que colocou Jesus ali, colocou os discípulos, para a gente entender um pouco mais. Eu vou ler com vocês. Diz assim: certo dia, Jesus disse a seus discípulos: gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim. Não deu nenhuma outra explicação. Então cada discípulo procurou uma pedra para carregar. Pedro, sendo todo prático, procurou a menor pedra possível. Afinal de contas, Jesus não havia estipulado regras sobre peso e tamanho. Pedro então pôs a pedra no bolso. E em seguida Jesus lhes disse: sigam-me. E saiu andando com eles. Por volta do meio-dia, Jesus pediu que todos se sentassem. Fez um gesto com as mãos e todas as pedras se transformaram em pães. E então disse: está na hora do almoço. Em poucos segundos, o almoço de Pedro havia acabado. Depois de almoçarem, Jesus pediu que se levantassem e disse outra vez: gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim. Dessa vez, Pedro disse: ahá, já entendi.
Então olhou à sua volta e viu uma pequena rocha. Ele a levantou, colocou-a nas costas, apesar do peso e da dor que o fizeram se curvar. Mas ele pensava: mal posso esperar pelo jantar. Então Jesus lhes disse: sigam-me. E saiu caminhando com eles. Mas Pedro mal conseguia se manter em pé. Por volta da hora do jantar, Jesus os levou até a beira de um rio. E lhes disse: agora, cada um joga sua pedra na água. E assim eles fizeram. Então Jesus lhes disse: sigam-me. E novamente saiu andando. Confusos, Pedro e os outros discípulos olharam para ele. Jesus suspirou e disse: vocês não se lembram do que lhes pedi que fizessem? Por quem vocês estavam carregando a pedra? Então aqui, Jesus disse: pegue uma pedra por mim. Pedro pega a menorzinha que ele acha, né? Jesus não falou nada de tamanho. Quando chega o meio-dia, Jesus disse: transformou a pedra em pão. Aí Pedro tinha um pãozinho, uma bisnaguinha. Aí depois Jesus disse: não, peguem mais uma pedra, carreguem mais uma pedra por mim. Aí Pedro entendeu: vou pegar, pegou lá se entortou todo, ficou todo mal ali, mas carregou, já esperando a janta. E aí Jesus disse: agora joga no rio. Aí Pedro: poxa, como assim? E aí Jesus disse: tá, mas por quem você estava fazendo isso? Muitas vezes é assim na nossa vida também. A gente pode fazer as mesmas coisas, cada um de nós, participar do culto, participar de grupos, fazer discipulado. Mas por quem a gente está fazendo isso? É por nós ou para Deus, para Jesus? Por quem a gente faz essas coisas? Muitas vezes a gente quer obedecer esperando uma recompensa, esperando algo em troca, esperando aquele pãozão da janta. A gente carrega uma pedra pesada, mas esperando um banquete, o pão. Muitas vezes a gente está carregando a nossa pedra e Jesus diz: joga lá no rio. E a gente fica perdido. Então, por quem a gente está fazendo isso? Vão ter situações na nossa vida que vão nos frustrar. Vão ter situações na nossa vida que Jesus vai dizer: joga isso fora, sem dar nenhuma explicação. Mas por quem a gente está fazendo isso? A história continua, ali no versículo 30. Diz assim, então, o irmão mais velho falando: mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, matando um novilho. Ali eu deixei em negrito. É interessante como o irmão mais velho já se colocou de fora, já descartou o irmão mais novo. Ele nem está dizendo meu irmão, ele está dizendo esse teu filho. É quase uma afronta assim para o pai: poxa, tu está te colocando, ou tu está colocando o teu irmão fora da família. Como assim? Esse teu filho. Ele não está, o irmão mais velho não está só chateado, só triste, só magoado. Não, ele está ressentido, ele está com raiva, ele realmente quer, desejo do coração dele é que o pai não tivesse aceitado o filho mais novo. Não pelo menos sem uma punição justa para ele. Como assim o cara gasta todo o dinheiro, volta e te dá um banquete? E eu aqui que fiz tudo certinho, carreguei a minha pedra aqui todo esse tempo. Como é que tu me faz uma coisa dessas? É aqui que mora o perigo. Porque o irmão mais velho, apesar de ter ficado do lado do pai esse tempo todo, ele, da mesma forma que o irmão mais novo, queria alguma coisa em troca do pai. Ali ele fala do desperdiçar o dinheiro, já comentei sobre a herança também. O irmão mais velho não estava tão interessado no pai também. O irmão mais velho também não tinha ali o relacionamento com o pai. O que o irmão mais velho queria era o que o pai podia oferecer. Da mesma forma que o irmão mais novo, só que de jeitos diferentes. Ele ficou perto do pai. Ele queria usar a obediência dele para controlar o pai. Eu te obedeci esse tempo todo, então eu mereço isso. Faz a lista de desejos do Papai Noel. Ele quer, de alguma forma, com a obediência dele, comprar a vontade do pai. Mesmo ele estando perto, ele estava longe. Então ele estava perdido também. Ele
Ele não estava ali só porque ele estava perto, não quer dizer que ele estava junto do Pai, na mesma sintonia. Não, ele também queria alguma coisa. E o nosso espírito de irmão mais velho, muitas vezes, pode achar que é superior a algumas pessoas, a certas pessoas. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu obedeço, porque eu leio a Bíblia, aí eu sou bom. Mas aquela pessoa lá, nossa, o meu vizinho fez isso e aquilo, nossa, bota a música alta, me incomoda. Tem aquele pessoal que se reúne nos decks de noite ali, fumando e não sei o quê. Que bom que eu não faço isso. Que bom que eu não faço isso. Eu sou melhor do que essas pessoas. Só que a gente esquece um versículo que diz que todos pecaram e todos estão afastados de Deus. E quando a gente entende o amor de Deus, o preço que Ele precisou pagar para eu ser perdoado, para eu poder estar junto com Ele, ao invés de olhar as pessoas com superioridade, achando que eu sou melhor do que elas, eu vou me colocar ao lado delas. E talvez convivendo com essas pessoas, a gente vá percebendo que, poxa, ela também tem uma história, ela também passou por situações diferentes da minha, mas de alguma forma a única resposta para essa pessoa vai ser Jesus. Não é porque eu faço coisas, que eu vou na igreja, que eu leio a Bíblia, que eu vou ser melhor. Tem vários vídeos de várias pessoas onde geralmente é o filho chegando na mãe, aí o filho diz: mãe, tá dando errado as coisas lá no trabalho, não estou conseguindo e tal. E aí a mãe diz: mas também, tu não vai na igreja, tu não ora, tu não lê a Bíblia. Isso é o quê? Isso ela está dizendo: olha, se tu fizesse essas coisas, a tua vida ia ser muito melhor. As coisas estão dando errado para ti, por quê? Porque tu não está obedecendo, tu não está indo na igreja, tu não está lendo a Bíblia. Claro, a gente sabe numa caminhada com Jesus, quanto mais a gente vai conhecendo Jesus, talvez isso vá facilitando algumas coisas. Jesus vai trazendo algumas verdades que a gente vai aprender. Se não é no amor, é na dor. Mas Jesus vai nos ensinando. Mas que isso não nos coloque acima de outras pessoas, que o nosso nariz não fique maior do que das outras pessoas, mas que a gente se coloque ao lado delas e perceba que da mesma forma como Deus me perdoou, da mesma forma que Jesus pagou o preço naquela cruz, não foi só para mim, foi para Ele também, foi para as outras pessoas também. Mesmo aquela pessoa chata que te incomoda, que te irrita, seja da família, seja da vizinhança, seja do trabalho, a gente não é melhor porque a gente participa da igreja. Na verdade, Paulo fala, depois numa das cartas dele, ele diz: de todos os pecadores, eu sou o pior. Ou seja, ele ainda se coloca abaixo das outras pessoas. Ele diz: eu me conheço. Eu conheço meu coração, eu sei que o irmão mais velho fica ali me incomodando. Eu sou o pior, eu não sou o melhor. Então é isso que a gente precisa aprender também com o irmão mais velho. Mesmo a gente, talvez, participando já há muito tempo da igreja, mesmo participando de várias coisas, nosso coração não pode se achar superior. Quanto mais a gente vai conhecendo Jesus, mais a gente vai se conhecendo e percebendo que a gente não é tão diferente das outras pessoas. E é muito fácil de a gente olhar para as outras pessoas com o olhar do irmão mais velho e do irmão mais novo e dizer: nossa, aquele lá não presta. E dizer até, aqui o irmão mais velho falou: esse é teu filho. A gente desprezar outra pessoa. Não, esse cara não merecia nem estar vivo aí. Mas não é assim. O amor de Deus é para todas as pessoas. E não é porque eu faço alguma coisa que eu mereço alguma coisa. Não. Não mereço nada mais do que as outras pessoas. E assim eu vou acolher outras pessoas melhor. Assim como a história que eu falei no começo sobre a prostituta. Quanto mais a gente vai percebendo que o pecado dela não é tão diferente do meu pecado, talvez de formas diferentes, de jeitos diferentes, mas de todo, no fim de tudo,
em uma coisa para ela, resultou em outra coisa para mim. Mas da mesma forma a gente estava afastado de Deus. E se eu tenho a resposta para a vida dela, a solução da vida dela, e a solução não é ela ler a Bíblia, a solução não é ela participar do culto, a solução não é ela participar de um grupo de oração, a solução é ela conhecer Jesus e o Evangelho. E a partir disso ela vai participar de culto, ela vai participar de alguma coisa. Mas ela precisa conhecer Jesus. E quem vai poder falar isso, senão as pessoas que conhecem Jesus? Se a gente afasta pessoas assim, os irmãos mais novos da igreja, quem vai falar para eles sobre Jesus? Só resta a gente. Então o nosso pecado não é maior do que o dos outros. Então quando o irmão mais velho fala, esse teu filho, ele exclui a outra pessoa. A gente precisa, ao contrário, acolher as outras pessoas. E o filho mais velho continua. Deu um sermão no pai. Lucas 15, 29, a primeira parte do versículo, diz assim: ele respondeu, o irmão mais velho, né? Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Mais uma característica do irmão mais velho é obedecer, mas não obedecer com alegria, não obedecer com gratidão, mas obedecer por medo e por obrigação. Na faculdade onde eu estudei, o pessoal falava de uma época onde tinha uma teologia muito forte, que eles diziam a teologia do cagaço. As pessoas não falavam sobre Jesus, sobre o Evangelho. As pessoas diziam, te arrepende, porque senão tu vai para o inferno, e o inferno é isso, e é aquilo, e não sei o quê. E a pessoa, eu imagino me colocando no lugar da pessoa, eu não vou obedecer por gratidão, eu não vou estar alegre com isso, eu vou pensar, poxa, quem é esse Deus maluco? Mas eu vou obedecer talvez por medo de ir para o inferno, por medo do que ele pode fazer comigo. É a teologia do cagaço. A gente vai fazendo as coisas por medo. A gente não tem alegria mais do que a gente está fazendo. Eu não estou talvez participando do culto por ser aquele momento alegre, onde eu posso me encontrar com os irmãos, onde eu posso louvar Jesus, ser grato a Ele, ofertar, contribuir com aquilo que eu tenho. Não, eu vou lá porque é obrigação, tem que ir, vai saber se eu não for, o que os outros vão pensar de mim. E o que Deus vai pensar de mim? Nossa, se eu faltar no culto, daí Deus talvez vai marcar na listinha lá que eu não participei. E aí a pessoa vai fazendo as coisas por medo. Ali quando ele fala, o irmão mais velho fala, trabalhado como um escravo, é óbvio que o escravo não trabalha por gratidão, porque ele está feliz. Ele trabalha por medo, por opressão. Isso é um escravo. E ele está falando para o pai dele, que ele trabalhou que nem um escravo. Eu lembro, não sei quem é que lembra, mas do pastor Clóvis, que ficou muito tempo aí com a gente. Eu lembro um dos cultos que me marcou, que ele falou, ele disse, olha, tem muito culto que mais parece funeral, porque está todo mundo triste, com a cara baixa, cabisbaixo, e vai cantando as músicas assim, parece que vai murchando cada vez mais. Esse pastor Clóvis dizendo, ele disse, cadê a alegria? Onde está a alegria de poder cantar, louvar, adorar o nosso Jesus? Cadê a alegria de Jesus? Jesus não era um cara triste, Jesus era um cara alegre também. E onde é que está a nossa alegria? Será que o nosso coração está fazendo essas coisas também por obrigação, por medo? Será que a gente obedece? Será que a gente faz as coisas que faz por medo ou por alegria? Um outro pastor que eu aprendi uma coisa muito importante também, ele faz a diferença entre religião e evangelho. Gente, quando eu falo religião, é o sentido ruim da palavra. Na época de Jesus, quem mais incomodou Jesus foram os religiosos. Hoje talvez a gente pense em religião até aqui no nosso culto. Mas religião, na época de Jesus, era o pessoal que incomodava ele, era o pessoal que sacaneava ele, que questionava ele e que no fim das contas pediu para matar ele. Então quando eu falo religião, é esse sentido ruim. Esse pastor ensinou a diferença entre religião
Se vocês não lembrarem de nada do que eu falei, lembrem disso, porque é uma coisa que ajuda a gente a entender. A religião funciona assim: duas coisas. Eu obedeço e daí eu sou aceito. A religião funciona assim: eu obedeço e daí eu sou aceito. Você sabe como é que é o Evangelho? O Evangelho é duas coisas também. Só que inverte. Eu sou aceito. E aí eu obedeço. Jesus, ele não pediu para eu fazer nada para ele morrer na cruz lá. Ele não disse, ó, eu até morro na cruz por ti, mas pelo menos vai no culto, né? Não, Jesus não tinha essa barganha, Jesus não negociou nada. Romanos fala que Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Ou seja, a diferença entre religião e evangelho é bem básica, mas o nosso coração precisa trabalhar isso. O nosso coração precisa tirar o irmão mais velho de campo e lembrar do evangelho. Porque a religião vai dizer, não, tu precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, vai dar uma lista de regras, e aí tu vai ser aceito por Deus. Só que pensem comigo de que a gente nunca vai estar satisfeito com a nossa atuação, com aquilo que a gente faz, com as nossas ações. Então, muitas vezes, a gente fica trabalhando como escravo, a gente fica obedecendo por medo, porque a gente percebe de que nunca é suficiente aquilo que a gente faz. Eu posso fazer, e todo dia eu ficar pensando, poxa, será que é suficiente para Deus? Será que se Jesus voltar hoje eu vou ser salvo? Será que tudo que eu fiz ali vai fechar a conta? Gente, não é sobre a gente, é sobre Jesus. E quando eu descanso meu coração no que Jesus fez e confio de que isso foi feito por mim, Deus não vê mais eu, Felipe, Ele não vê mais cada um de nós. Deus vê Jesus. Agora Ele vê Jesus no nosso coração. Então isso é importante a gente perceber. Que a gente não participe da igreja, que a gente não esteja aqui, assim como o irmão mais velho, por medo, por obrigação, mas por gratidão, por amor àquilo que Jesus fez por nós. Uma historinha rapidinho também, que nos ajuda a entender essa parte. Essa historinha o Timothy Keller contou no livro Deus Pródigo. Diz assim: era uma vez um agricultor que colheu uma cenoura gigante que havia cultivado. Então ele a levou para o rei e disse: meu senhor, essa é a maior cenoura que eu já cultivei e a maior que jamais existirá. Gostaria de presenteá-lo com ela como demonstração do meu amor e do meu respeito pelo Senhor. O rei ficou comovido e viu sinceridade no coração do homem. Por isso, quando ele se virou para ir embora, o rei lhe disse: espere, não há dúvida de que você cuida muito bem da terra. Eu tenho um terreno bem ao lado do seu e quero presenteá-lo com esse terreno para que você possa cultivá-lo. O agricultor ficou impressionado e encantado, então voltou para casa todo alegre. Mas na corte do rei tinha um nobre que ouviu toda a conversa. E ele disse: nossa, se esse homem ganhou tudo isso por causa de uma cenoura, o que eu receberia se dissesse ao rei alguma coisa mais valiosa? No dia seguinte, o nobre compareceu diante do rei, levando um lindo cavalo preto. Ele se curvou e disse: meu senhor, eu crio cavalos, e este é o melhor cavalo que já criei, e o melhor de todos os tempos. Gostaria de presenteá-lo com ele, como demonstração do meu amor e do meu respeito pelo Senhor. Mas o rei percebeu o que ia no coração do homem. Então, agradeceu, pegou o cavalo e mandou o homem se retirar. O nobre ficou perplexo. Então o rei lhe disse: deixe-me explicar. Aquele agricultor me deu a cenoura em consideração a mim, mas você me deu o cavalo em consideração a si mesmo. Quantas vezes a gente não quer dar um cavalo para Deus, para receber alguma coisa em troca? E quantas vezes a gente deixa de dar a nossa cenoura, como
mas com uma motivação totalmente diferente, sendo gratos a Deus e dizendo: ó Deus, tu mereces, é teu, e não esperando receber nada em troca disso. Por último, então, o último versículo é o final do versículo 29, diz: e o Senhor nunca me deu, nem mesmo um cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Esse daqui talvez seja a principal característica do irmão mais velho. Ele está dizendo: pai, eu estou aqui há tanto tempo fazendo tudo isso e eu nunca vi uma demonstração de amor tua por mim. Provavelmente o pai já tinha feito muita coisa. Provavelmente o pai sustentava aquele filho. Provavelmente o pai estava sempre ali em volta. Mas o irmão mais velho não se sentia amado, não se sentia reconhecido, nunca era suficiente. Ele sempre queria mais, mais. Sabe aquele ditado de que tu dá a mão e a pessoa puxa o braço? É isso que o irmão mais velho está fazendo com o pai. O pai vai dando, vai amando, vai cuidando, e o irmão mais velho quer mais, mais. E quando ele vê o irmão mais novo então recebendo um banquete com um novilho gordo, que era essa carne mais nobre assim, ele diz: pai, tu nunca me deu nenhum cabrito aqui para festejar com os meus amigos. Talvez faltava um pouco de relacionamento com o pai. Talvez ele nunca tinha falado isso para o pai. Talvez isso nunca tinha sido cogitado. Mas a principal característica do irmão mais velho é a falta de certeza do amor do pai. Nós, às vezes, como irmãos mais velhos, a gente se pergunta: poxa, será que Deus realmente me ama? E a gente coloca em xeque o amor de Deus sobre a nossa vida. Às vezes, alguma coisa acontece de errado na nossa vida, a gente já se pergunta: poxa, o que será que eu fiz de errado? O que será que eu posso mudar? Só que não tem a ver com a gente só, tem a ver também com Deus. E uma das principais consequências de quando a gente perde essa certeza do amor de Deus é que a gente vai perdendo o relacionamento com Deus e a nossa vida de oração vai se perdendo também. Às vezes pode nem ser o caso de a gente parar de orar, mas às vezes pode ser o caso de que o nosso tempo com Jesus, o nosso tempo de oração, fica uma coisa mais árida, mais desértica, sem sentimento, sem emoções. Às vezes é só aquela lista de pedidos que a gente vai imprimindo e vai empurrando para Jesus. E aí a gente vai perdendo o nosso relacionamento com Jesus. Quando a gente duvida do amor de Deus, a gente vai duvidar do nosso relacionamento. Quando a gente duvida do nosso relacionamento, a gente vai enfraquecendo o nosso tempo de oração com Ele. Como é que está o teu tempo de oração? Se a gente pensasse em 3 pessoas. A primeira pessoa é um colega de trabalho lá que tu tem que suportar. Não é uma pessoa que tu gosta muito. É alguém que está lá, às vezes tu nem conversa muito. Uma segunda pessoa para tu pensar é um amigo. Poxa, um amigo. Alguém que tu gosta de conversar. Uma terceira pessoa para tu pensar é um cônjuge ou um melhor amigo. Caso tu não tenha um cônjuge, um melhor amigo. Aquela pessoa que consegue desabafar tudo que tu sente. Qual o nível de relacionamento está mais parecido com Jesus na tua vida? É aquele colega de trabalho que tu só fala aquilo que tu é obrigado a falar? É aquele amigo que tu já consegue conversar um pouco mais, que tu já consegue dar uma risada? Ou é o melhor amigo, o cônjuge, aquela pessoa que está do teu lado, que a pessoa te conhece, que tu vai conhecendo também, ela sabe de tudo? Como é que Jesus está na tua vida? Também é um relacionamento legal, que tu consegue conversar, que tu consegue orar, que tu consegue te abrir? Ou é só conversa por obrigação? Ou, às vezes, nem tem tempo de oração. Às vezes, eu vou no culto, participo de alguma coisa, mas não oro. Como é que está? Para a gente ir encerrando também, o irmão mais novo sabia que estava perdido. O irmão mais novo saía,
seja, o espírito de irmão mais velho, ele é tão sutil que muitas vezes a gente não se considera irmão mais velho. Pode ser que tudo isso que eu falei aqui, tu esteja pensando, mas se o fulano estivesse aqui ouvindo isso. Mas não, isso é para nós, para mim, para vocês, para a gente pensar na nossa vida. Como é que está o irmão mais velho dentro de nós? Se a gente já está tirando ele de campo ou se ele ainda está muito predominante na nossa vida. Lá, um dos pais da igreja, lá do começo, dos primórdios da igreja, ele disse: assim como Cristo foi crucificado entre dois ladrões, o Evangelho está sempre entre dois erros: legalismo e libertinagem. A gente percebe muito fácil os irmãos mais novos, pessoas que não querem saber de Deus, que saíram, que estão fazendo o que estão fazendo, mas muitas vezes a gente não percebe os perdidos dentro de casa, os perdidos dentro da igreja, pessoas que estão ali, que estão frequentando, talvez trabalhando que nem escravo, mas que não conhecem Jesus e que não têm esse relacionamento com Ele. Então existem 3 formas de a gente se relacionar com Deus. Uma delas é a gente não querendo Deus e saindo, igual o irmão mais novo, rejeitando Deus. Outra forma é igual o irmão mais velho, a gente pode dizer: não, Deus, eu vou obedecer, mas obedece com interesse, pensando no cavalo, pensando na pedra, pensando no que vai ganhar em troca disso. E o outro é a gente se relacionar através de Jesus, compreendendo o Evangelho, compreendendo que nós somos aceitos não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Jesus fez. E aí a gente vai obedecendo e vai caminhando e vai entendendo mais Jesus. Qual dos 3 tu te encontra? O irmão mais novo? O irmão mais velho? Ou o Evangelho que está no meio? Como está o teu relacionamento com Jesus? Acho que isso fica para a gente, para a nossa semana, para a gente ir amadurecendo essa ideia também e construindo. Vamos ter uma palavra de oração do jeito que a gente está? Pai querido, obrigado porque Tu nos mostra através das Tuas histórias também uma verdade que é muito forte no nosso coração, de que muitas vezes a gente tem sim um interesse em Ti, a gente tem interesse em se relacionar contigo, Pai. Muitas vezes a gente não percebe quão frágil nós somos e quão grande o espírito de irmão mais velho se encontra na gente, Pai. Que a gente possa perceber que o nosso coração não foi feito para trabalhar como um escravo para Ti, mas o nosso coração foi feito para ser Teu amigo, para estar do Teu lado, para se relacionar, porque Tu não é um Deus que só julga, mas Tu é um Deus que ama também. Assim que o Senhor nos ajude a perceber tanto irmãos mais novos quanto irmãos mais velhos também, e a gente vá caminhando, vá ajudando outras pessoas a perceberem isso, e assim que a igreja seja um ambiente de acolhimento, um ambiente onde as pessoas possam se sentir bem, que as pessoas possam se sentir à vontade para conversar contigo, Pai. Que a gente possa abrir mão dos nossos critérios, dos nossos merecimentos, de tudo aquilo que a gente acha que merece de Ti, Pai. Mas que a gente perceba de que Jesus é o nosso verdadeiro tesouro, é a nossa verdadeira herança. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o Elton para conduzir mais um louvor para a gente. Então, número 77, quem quiser acompanhar lá, mas também vai ser projetado. Se eu tiver